De hoje eu quero trazer um encorajamento para a sua vida. Semana retrasada, quem estava aqui na minha última palavra, dia 9 de abril, semana retrasada, onde eu preguei, diga sim para a batalha. Quem estava aqui, levante as mãos aí, diga sim para a batalha, muitos estão lembrados. Então eu falei, muitos estavam aqui, eu falei, agora sim, agora veio, obrigado Senhor, graças. Amém, agora pode até diminuir, viu? Que agora se eu... Muito bem, pode diminuir, obrigado, agora deu volume, amém. Tinha alguma coisa desligada, né? Já sei, não era volume, era ligamento. Igual uma vez que eu fiquei nervoso com a máquina de lavar, vocês sabem que lá em casa eu sou o gerente da máquina de lavar, né? E eu fiquei nervoso com a máquina, o botão, falei, nossa, essa máquina tem só 14 anos de idade, como que ela já pifou? Né? E deu problema na máquina, eu fiquei desesperado. Mas depois eu vi que estava fora da tomada. Eu glorifiquei. É para aplaudir de pé. Amém? Amém. Pode diminuir um pouquinho. Obrigado. Vamos lá então. Semana retrasada eu estava falando sobre, esse ato de dizer sim para a batalha, sabe? Deus nos chamou para dizer sim para as batalhas que Ele tem para nós. Amém? E quando nós dizemos sim para as batalhas, Deus Ele está conosco, porque batalha para Deus é um ato de fé. Nós precisamos aprender a dizer sim para a batalha e dizer sim para ela hoje. Diga assim, sim para a batalha hoje. E eu ministrei também que nós temos que ter a batalha para nós é como um ato de fé. Quando você está, preste atenção, quando você está diante de uma batalha, você precisa entender que entrar nessa batalha é um ato de fé. E outra coisa que eu falei, não sei se você lembra, é que nós não podemos aceitar de jeito nenhum, dar os nossos ouvidos, dar os nossos olhos aos relatórios negativos dos homens, porque aquela geração deu os ouvidos aos relatórios negativos, e aquilo que ela ouviu, ela internalizou, e aquilo que ela internalizou, ela falou, e aquilo que ela falou, aconteceu, porque a sua boca, ela profetiza, amém? Para o bem ou para o mal, mas a sua boca e a minha boca profetizam, amém? Então a palavra de Deus diz, nós já ministramos na sabedoria, a palavra de Deus diz que a nossa boca, ela é um canal de vida ou um canal de morte, ela ministra vida ou ela ministra morte, não é? E eu quero continuar, não nesse tema em si, diretamente, mas eu quero continuar um pouco, nesse mesmo contexto, da história do povo de Deus, quando eles estão saindo do Egito, amém? Então preste atenção, por que eu quero falar isso com você? Porque na nossa vida, ou você vai ser influenciado pelo amor, pela fé, que andam juntos, pela fé, pelo amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou você vai ser influenciado pelo amor, ou você vai ser influenciado pelo medo. E o problema do medo é que o medo, ele é o parente mais próximo da incredulidade. O medo na minha vida, na sua vida, como foi daqueles 10 espias, no fundo, no coração deles, eles tinham medo. Aqueles 10 espias que soltaram um relatório negativo, eles foram incrédulos, porque Deus já tinha dado a palavra, vai lá, olha a terra que eu darei a vocês. Deus já tinha falado, mas você vê que aqueles 10 espias, eles tinham medo. Então Deus Ele vai sempre nos inclinar, nos ajudar a vencer o medo. Por exemplo, só para você entender, você sabia que uma das ordens mais feitas na Bíblia, uma das principais ordens no sentido assim de ser mais repetida na Bíblia, uma das principais ordens que é muito repetida na Bíblia é: não temas, não tenha medo. Se você avaliar essa palavra, não tenha medo, no Velho Testamento tem mais de 1000 vezes, não tenha medo. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: não temas, não tenha medo, amém? Agora você vai falar assim: seja corajosa ou corajoso, seja corajoso, amém? Coragem, sabe, mas por que Deus, preste atenção, por que Deus enfatiza tanto essa ideia? Por que Deus enfatiza tanto? Justamente porque Deus não nos quer amigos da incredulidade. Deus quer o seu coração, pelo contrário, cheio de fé naquilo que Deus tem para fazer na sua vida, amém? Agora, quando nós estamos falando de medo, de incredulidade, um dos grandes e maiores problemas, talvez evidências, talvez consequências, talvez fruto disso, é a murmuração, é a reclamação.
E se tem um povo que reclamou muito na Bíblia, é esse povo que saiu do Egito. O povo de Deus, os israelitas, eles saíram do Egito, gente, e a jornada deles rumo à terra prometida, foi uma jornada muito difícil. Por quê? Por causa dos seus lábios, por causa dos seus lábios. Então, a reclamação, ela vem muitas vezes, quando há um problema ligado ao senhorio de Cristo na nossa vida. Eu vou repetir para você entender, a reclamação, na maioria das vezes, ela vem como alguma coisa, alguma área da sua vida, ou alguma coisa que você está reclamando, tem a ver com uma área que o governo, o senhorio de Cristo não está legal, Ele não está governando, por isso que vem a reclamação. Você vai perceber isso na história desse povo de Deus. Então, aonde o senhorio de Jesus estiver sendo comprometido totalmente ou parcialmente na sua vida, essa área, vai surgir murmuração, vai surgir o que? Reclamação. Então eu te pergunto para você pensar, qual é a área da sua vida que tem tido reclamações, que você talvez tenha reclamado, murmurado muito, né? Tem alguma? Tem alguma área? Êxodo 14, versículo 4. Qual é o contexto aqui? Deixa eu contextualizar para você ver onde que eu estou na história, porque nós estamos mais ou menos ali, junto com a história de 15 dias atrás, de 14 dias atrás. Êxodo 14, 4, agora, as pragas, já, preste atenção para você entender, por favor, porque eu tenho que ser bem dinâmico aqui, bem objetivo. As pragas elas tinham acontecido no Egito, você sabe da história, e agora o povo de Deus saiu do Egito, ok? Tudo bem? Quando o povo de Deus saiu do Egito, olha o que Deus disse, o povo de Deus saiu no Egito, foi para o deserto, agora eles estão para atravessar o Mar Vermelho ali, mas um pouco antes, agora olha o que acontece, olha aqui que Deus falou, era Deus falando, endurecerei o coração do faraó, e ele vai perseguir o povo, todavia, diga comigo, todavia, porém, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, gente, Deus está endurecendo o coração desse homem, para pegar todo o exército, do maior império da terra naquela época, e jogar atrás do povo de Deus. O povo de Deus saiu, 2 milhões de pessoas ou mais, né? Talvez era só adultos ou só homens, milhões de pessoas saindo, caminhando, Moisés liderando, Arão sendo um dos seus auxiliares, o principal, né? O povo está assim, né? Aí vem, claro, vem Caleb, vem Josué, todo mundo, e agora, Deus endureceu o coração do faraó, mas por quê? A gente pode pensar que Deus endureceu o coração de Faraó para atrapalhar o povo de Deus, mas não tinha nada a ver com o povo de Deus. Deus endurece o coração de Faraó e manda o exército todo para cima deles, mas por quê? Olha o que está escrito aí, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você com muito carinho? Algumas batalhas que Deus permite na sua vida, você tem que pensar que pode ser que Deus está permitindo justamente para que alguém veja Deus como Deus, para que alguém enxergue o poder de Deus, tá? Mas a boa notícia, você pode ficar tranquilo, porque já é uma batalha vencida em nome de Jesus, amém? Então, eles poderiam agora, preste atenção, tinha uma palavra de Deus sobre eles, cara, vocês vão sair, pode sair, eu vou libertar vocês. Deus não estava brincando com eles de sai, entra e sai, não era brincadeira, Deus já tinha libertado o povo já tinha saído, e olha só, presta atenção, eles foram libertos por Deus de várias formas. Primeiro, eles estavam saindo do Egito, então eles estão saindo de um regime de escravidão. Segundo, eles são os escravos mais ricos da terra, nunca houve e nunca haverá igual, porque eles, apesar de serem escravos, eles saem do Egito com toda a riqueza do povo, tá bom? Amém? Isso está na Bíblia, ok? Terceiro, eles estão saindo do Egito com tudo e com todos, então é um povo, vamos dizer assim, verdadeiramente livre agora. Eles estão a caminho da onde? Onde que eles iam? Para onde que eles iam agora? Eles saem do Egito e vão para onde, gente? Terra prometida, diga comigo, terra prometida. Terra prometida, então eles estão indo a caminho da promessa de Deus. Em outras palavras, eles estão saindo de um regime de escravidão e entrando num regime de liberdade. Isso é maravilhoso, Agora olha só, olha o que acontece,
Mesmo assim, ao invés de ir agradecendo, louvando a Deus, olha o que acontece no versículo 11 e 12, preste atenção. O versículo 10 fala que o povo olhou para trás e viu o exército. Aquele grande exército de Israel. Se você puder evitar sair o máximo, para você entender onde eu quero chegar, vai ser muito importante para você, ok? Aquele exército de Israel, aquele exército do Egito, ele está todo atrás querendo pegar o povo de Deus. E agora no versículo 10, mostra que o povo de Deus olhou e viu, olha aí, o povo viu, versículo 10, o povo viu que eles estavam atrás, ok? Está comigo aí? Agora olha o versículo 11, preste atenção. Disseram a Moisés: foi para a falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer aqui? Você está tirando a gente do Egito para nos matar? Nós já tínhamos até dito para você lá no Egito: deixe-nos em paz, deixa a gente ser escravo aqui mesmo, porque é melhor a gente ser escravo do que a gente morrer no deserto. Pensa só, eles tinham, gente, acabado de ver tudo aquilo acontecer, milagres, Moisés lá transformando aquele cajado, rio de sangue, né, aquelas pragas todas, os primogênitos foram livrados, tudo que é milagre eles viram, e agora, eles estão dizendo para Moisés, olha, você trouxe a gente para nos matar. Sabe o que eu quero dizer? Preste atenção, primeira coisa, porque através dessa palavra, meu irmão, preste atenção, nós venceremos todo espírito de reclamação. Essa palavra não é detectiva, de verdade, ela é muito mais preventiva. Mas parece que tem época que Deus fala um trem, Ele fala várias vezes o mesmo trem, ou trem parecido com o trem, como um bom mineiro, entendeu o trem? Sabe o que acontece? Parece que Deus está querendo falar algo com a gente, sabe? Parece que Deus quer colocar os seus olhos na promessa, e aquilo que pode impedir, às vezes está dentro de você e nos seus lábios. Olha só, eles estão reclamando, sabe, murmurar demais da vida, das lutas, das pessoas que você convive, dos seus pais, dos seus líderes, do seu trabalho, do seu ministério, podem atrapalhar essa promessa, e é sobre isso que eu quero falar. Então a primeira coisa, a murmuração ou a reclamação, primeira coisa, é fruto de alguém que não está vendo Deus nas batalhas. Reclamação é fruto de alguém que não vê Deus naquilo. A reclamação, ela tem muito a ver com isso. Olha só, Deus já tinha falado, gente, pode sair, pode ir, mas eles olham para trás, veem um deserto, veem o exército e não vê Deus naquilo. E Deus já tinha falado, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele mande o exército atrás do meu povo, mas é para quê? É para eles serem derrotados, e os egípcios enxergarem que eu sou Deus. Sabe por quê, gente? 10 pragas, e tinha egípcio pra caramba, que ainda não acreditava que era Deus. O mais importante para Deus, era que eles reconhecessem o Deus de verdadeiro. Então, estava tudo certo, mas a reclamação, a murmuração, é fruto, é consequência de alguém que não está vendo Deus naquilo. Se a gente vê Deus na batalha, se a gente vê Deus nas lutas, se você está vendo Deus em algo que está acontecendo na sua vida, ou que tem acontecido, ou que vai acontecer, você vai se manter firme, vai aguardar o Senhor, vai confiar o Senhor, vai louvar mesmo nas batalhas, vai frequentar a igreja mesmo nas batalhas, vai na célula mesmo nas batalhas, vai liderar nas batalhas, vai servir nas batalhas, porque você sabe que Deus está com você, Ele está com você. Sabe, é o Salmos 23, quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Entende? É a perspectiva. Eles reclamaram porque eles não viram Deus naquilo. Primeira coisa, a reclamação é fruto de não ver Deus naquilo. Segunda coisa, versículo 13, veja bem, segundo problema aqui da reclamação. Olha o que aconteceu, versículo 13, Moisés vira para o povo e fala, gente, calma, não tenham medo,
Não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor está te dando, né? Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Sabe por quê? Eles morreriam todos no mar, eles morreriam todos ali no mar. Eles estavam olhando para trás, vendo aquele exército. Moisés está falando, calma gente, calma, tem uma promessa sobre nós, vocês nunca mais vão ver esses egípcios. Sabe por quê? Porque eles iam morrer tudo afogado ali no mar daqui a pouco. Moisés está falando com eles, o líder, o pastor deles, está falando com eles, e agora ele diz mais, ele fala, o Senhor lutará por vocês, versículo 14, tão somente creiam. Algumas versões dizem, fiquem tranquilos, fiquem confiantes. A minha versão diz assim, tão somente acreditem. Acalmem-se, olha aí fala, fiquem calmos. Disse então o Senhor a Moisés, agora olha só, ele está acalmando o povo, ele está falando, gente calma, vamos orar, vamos ficar calmos, e o povo parou para reclamar. Quando o povo viu o exército, dá a entender que eles pararam para reclamar, eles meio que estão se entregando. Por quê? Porque a reclamação ela tem um segundo fruto, a reclamação paralisa uma pessoa em relação à sua promessa. Gente, reclamar não ajuda, atrapalha. Esse povo para reclamar, e olha o que Deus fala no versículo 15, agora Deus entra em jogo, Deus entra em cena diretamente, olha só, então o Senhor vira e fala para Moisés, ei Moisés, por que você está aí, clamando a mim? Não é que Deus é contra o clamor, não é que Deus é contra a oração, claro que não, mas não era o momento de ficar parado clamando, porque eles não estavam na verdade clamando, eles estavam reclamando. Sabe, o que Deus está dizendo é o seguinte, para Moisés, para de dar corda para o povo reclamando, levante esse povo e continue, porque se vocês pararem nas reclamações, aí sim vocês vão perder a vitória e vão perder o milagre que eu tenho para fazer ali na frente. Gente, eles iam atravessar o Mar Vermelho em terra seca, algo incrível estava a acontecer, mas sabe o que acontece? A reclamação paralisaria eles. Moisés não estava enxergando assim. Moisés talvez estaria falando para o povo, mas faz sentido a reclamação, porque olha o tamanho do exército que está vindo atrás da gente. Sabe, na cabeça humana de Moisés, no lado humano de Moisés, pode ser que Moisés quis acalmar a situação, mas Deus disse, cara, você pode até acalmar a situação, mas acalmar não é parar. Sabe, meus irmãos, durante as batalhas da vida, durante os desafios que nós temos, algumas vezes nós temos que assumir uma posição de descanso, mas a maioria das vezes a nossa posição de descanso é avante, é caminhando. Triste e infeliz é um servo de Deus que para em todas as batalhas da vida e fica reclamando. Triste e infeliz é um servo de Deus que quando vem uma batalha sobre ele, que está talvez no meio da jornada rumo a uma promessa, ao invés de continuar avançando, ele para reclamar, enquanto Deus queria que ele avançasse. Sabe, eles poderiam, meu irmão, colocar toda aquela vitória a perder, toda aquela vitória a perder. Então às vezes não é nenhuma questão de um grande salto, de sair sendo um herói, mas às vezes é uma questão de dar passos. O que Deus disse é o seguinte, Moisés, levante o povo e continue caminhando, continue no passo a passo, eu já fiz tudo certinho, para vocês chegarem lá no Mar Vermelho antes deles, mas se você ficar parado, eles vão alcançar vocês e vão destruí-los. Eles não podiam parar. Eu quero falar para você com muito carinho, não deixe as murmurações paralisar o seu coração, não deixe as murmurações tomar conta dos seus lábios, porque elas vão paralisar você. Cuide disso, é muito sério. Pessoas que começam a murmurar, a reclamar demais, vão parar naquela área da vida. Sabe, dá a impressão que é bonito, dá a impressão que é legal, dá a impressão de, tem gente que acha que abrir, tipo assim, existe uma ideia hoje em dia muito falsa de, eu preciso abrir o coração com alguém, mas abrir o coração vale a pena se você está disposto a ouvir. Se é só desabafo, é murmuração, é reclamação, não vai adiantar nada. Pelo contrário, as reclamações, quando elas são frequentes, elas te paralisam. O povo estava paralisado nas reclamações, e Deus está dizendo, vamos, caminhe. Então eles estavam parando, agora aconteceu algo pior aqui, que não só o povo parou, mas Moisés parou. Porque quando tem muita murmuração, e o líder não sabe lidar com isso, ele capta essa murmuração e ele começa a ser vítima dela. Eles estavam caminhando para a terra prometida,
Meu irmão, se você está caminhando para uma promessa, quantos têm uma promessa de Deus para a sua vida aí, de verdade? Agora, quantos têm uma promessa, quantos creem que Deus tem uma promessa para essa igreja? Quantos creem que Deus tem uma promessa para o Brasil? Quantos creem que Deus tem uma promessa para a sua família? Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Então a minha palavra para você com muito carinho é o seguinte: continue, persevere, passo a passo. Meu irmão, falta pouco, o Mar Vermelho é logo ali, é uma questão de perseverar mais uns passos, sabe, talvez seja daqui um ano, daqui um mês, talvez seja daqui 10 anos, mas algo que Deus prometeu vai acontecer na sua vida se você não parar. O Senhor, Ele disse: diga ao meu povo que marche, pelo meu amor, Moisés, caminha com esse povo, vamos, meu irmão. Então, com muito carinho eu te digo, não pare de clamar, mas pare de reclamar. Aliás, não pare de clamar, mas clame caminhando, caminhe clamando. Ficou legal? Você consegue falar isso para a pessoa do lado? Duvido, fala aí. Duvido, fala assim, presta atenção, tem que ser rápido, tá? Senão não vale não, ok? Clame caminhando, caminhe clamando. Deu ruim? Deu ruim? Amém? Tá aí comigo? Deu ruim, né? Depois você aprende. Meu irmão, mas o que eu quero dizer para a sua vida com muito carinho, sabe, não deixe a reclamação tomar conta dos seus lábios, porque ela vai paralisar você, e Deus quer que você caminhe em direção à vitória que Ele tem para a sua vida. Não pare de orar, mas também não pare de caminhar. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu creio que nós nascemos para alcançar as promessas que Deus tem para nós. Você nasceu para alcançar as melhores promessas que Deus tem para a sua vida, mas é passo a passo, é avante, é caminhando, é nunca parando. E por isso você tem que cuidar dos seus lábios. Cuidado com os seus lábios. Cuidado com as murmurações que você ouve, líder. Cuidado com as murmurações que você ouve nos seus contextos, trabalho, família, bairro, amigos. Cuidado, porque as reclamações contaminam corações. Moisés quase contaminou o seu coração com a reclamação do seu povo. E ela não era legítima diante de Deus, porque Deus já tinha falado, é logo ali. Terceira coisa, terceiro problema, Êxodo, estou continuando a história, agora nós vamos para o capítulo 15, eu não tenho como contar tudo, mas agora eles atravessaram o Mar Vermelho, diga aleluia, passaram o Mar Vermelho, e é interessante que no final, né, é interessante que eles continuam nessa jornada, e a gente acha assim, já foi suficiente para eles pararem de murmurar, mas olha o que acontece. Êxodo 15, versículo 22, olha o que acontece, preste atenção. Depois Moisés conduziu Israel até o mar, desde o Mar Vermelho até o deserto, durante 3 dias, diga comigo, 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Gente, faltou água. O que você acha disso? Eles estavam precisando de água, é pecado ou não? Clamar por água é pecado? Claro que não. Tinha gente com filhos, tinha homens com esposa, criança pequena, criança grande, precisando de água. Agora olha, acabou a água, não tem água, 3 dias sem água. E agora eles chegam numa fonte chamada Mara, versículo 23. Mas a Bíblia diz que eles num primeiro momento não puderam beber as águas de lá, porque eram águas contaminadas, amargas. E eles falaram a Moisés, e aí Moisés, olha o versículo seguinte. Versículo 24, o povo, o quê? O povo o quê? Aí fala queixar, a minha Bíblia é interessante, fala exatamente, reclamar. O povo começou a reclamar a Moisés. O povo ficou reclamando, dizendo, e agora Moisés? O que nós vamos beber, Moisés? Gente, se tem um homem da Bíblia que eu não queria ser, Moisés. Porque aguentou esse povo, foi difícil demais. 2 milhões de pessoas lá batendo na tenda de Moisés. Moisés, só um minutinho. Moisés, tá bom, pois não, tudo bem. Ah, pô, Moisés, cadê a água, Moisés? Cadê a água? E aí Moisés podia falar, eu tenho cara de água. Mas não, ele era Moisés, né? Ele tinha compaixão do povo. Mas olha só, preste atenção.
O povo está reclamando, eles viram tudo que Deus fez. Gente, presta atenção, para você entender. Eu preciso que você contextualize. Olha o que está no último versículo do capítulo 14. O versículo 31 do capítulo 14. Olha só. Olha o que diz. Eles viram tudo que Deus fez. Eles viram tudo que Deus fez. Olha só. Temeu o Senhor e colocou nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servos. Pode tirar o texto, mas preste atenção aqui, olha só. Eles viram tudo que Deus fez no Mar Vermelho, e agora eles começaram a confiar mais em Deus, e a Bíblia diz que eles também confiaram em Moisés. Sabe por quê, meus irmãos? Em alguns momentos a sua confiança em Deus vai passar pela confiança no seu líder. A Bíblia fala isso várias vezes, e aqui é um dos exemplos. Agora preste atenção, faltou água, eles estão precisando de água, começam a pedir água, até aqui não tem pecado nenhum, mas olha o problema está aqui. Eles estão reclamando com Moisés e Arão. Veja o capítulo 16, versículo 2, rapidinho. Toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Agora, Moisés não estava conseguindo dar água, eles vão reclamar Arão, 16:2. Eles vão para Arão e reclamam em Moisés e Arão. Olha só, Moisés e Arão estão ouvindo. Versículo 3, disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Meu Deus, começou a chacrinha toda de novo. Porque parece que tem gente que reclama, é curado temporariamente e volta naquele espírito de reclamação. Esse povo era assim. Foi um tropeço de Deus, entre aspas, um problema que acontece na jornada até a promessa, uma batalha que vem inesperadamente e a reclamação volta tudo de novo. Agora eles estão dizendo a mesma coisa. Por que você não matou a gente no deserto? Lá a gente tinha panelas de carne, nós comíamos pão, mas vocês nos trouxeram aqui para matar a gente de fome e sede. Olha aí, eles estão reclamando de novo. Sabe, a terceira coisa que eu preciso te falar, sobre, é a terceira ou é a quarta? Está comigo aí? Quarta. A quarta coisa que eu preciso te falar, é que a reclamação, a cultura de reclamação, ou as reclamações não vigiadas, vão te levar em algum momento a perder o seu coração com seus líderes. Por isso que eu preocupo às vezes, se eu vejo pessoas do meu rebanho, reclamando. E sabe qual é o problema da grande maioria das reclamações? É que nós nos eximimos da nossa responsabilidade, e queremos responsabilizar nossa liderança. Eles tinham vários homens, podia sair procurando água, vamos fazer um esquema aqui, mas não, a culpa era de Moisés. Faz parte. O líder sabe que vai acontecer isso em algum momento com algumas pessoas, mas o ponto é o que Deus pensa sobre isso. Porque quando uma pessoa começa a ter uma cultura de reclamação, em algum momento isso vai dar aos pais, vai dar no líder, vai dar no pastor, vai dar no dono da empresa. Essas reclamações não legítimas. Por que não legítimas? Deixa eu te explicar por que não era legítima. Primeiro, óbvio, Deus falou que não é legítimo, mas é óbvio, porque eles estavam tratando Moisés e Arão como os que podiam providenciar a água, enquanto eles eram apenas a torneira. Os seus líderes são canais de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Seus pastores são canais de Deus sobre a sua vida. Seu líder de célula é um canal de Deus na sua vida. Um mentor que Deus te deu é canal de Deus na sua vida, mas ele não pode ser o seu Deus. Porque quando você começa a confundir isso, em algum momento você vai reclamar. E esse povo tem uma história de reclamação, tudo reclama. Mas a reclamação deles começou a quebrar o que Deus tinha construído. Porque lá no capítulo 14, versículo 31 falou: esse povo agora começou a crer em Deus e acreditar nos seus líderes. O líder era Moisés, um líder top, mas faltou água, a culpa é de Moisés. Faltou água, Moisés, cadê a água? Agora olha que interessante, no versículo 8, Moisés,
no versículo 6 em diante, Moisés fala assim: amanhã cedo, vocês verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a reclamação de vocês contra Ele. Contra Ele. Está aí? Na sua versão está aí? Continuando, versículo 7. Porque o Senhor ouviu sua reclamação contra Ele. Olha só. Para Deus a reclamação, os caras estavam reclamando para Moisés, mas para Deus a reclamação estava sendo como Ele. Porque algumas reclamações você pode fazer com pessoas e na verdade você está fazendo com Deus. Olha só, agora continua o texto comigo, versículo seguinte. Disse ainda Moisés, aí continua, no 7. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? E Moisés não está falando que ele não era ninguém, que ele era uma sola do sapato da barata. Não, ele não está falando isso. Ele só está dizendo: gente, vocês estão canalizando reclamação a mim, que vocês não deviam nunca fazer. Quem somos nós? Eu só sou o líder, eu só sou ungido de Deus sobre a vida de vocês. Eu só sou a pessoa que Deus escolheu, porque se eu tivesse escolhido, nem sei se eu estava aqui. Porque ele morava lá no palácio, depois morava lá com Jetro. Estou falando de Moisés, mas olha só, ele está falando: eu fui escolhido por Deus para ajudar vocês, eu sou um canal de Deus. Foi por minha causa que vocês saíram do Egito, foi por minha causa que vocês atravessaram o Mar Vermelho, eu que dei ordem, eu guiei vocês até aqui, agora falta água e eu sou o culpado? Agora olha só, a reclamação faz isso, faz a gente perder o coração com a nossa liderança. Versículo 8, disse ainda Moisés: o Senhor lhe dará carne para comer ao entardecer, pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas reclamações contra ele. E ele continua, ele fala: quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas estão reclamando do Senhor. E isso é um problema, porque isso a Bíblia chama de tentar a Deus. Tentar a Deus é quando nós achamos que Deus não está em algo que Deus está. Eles estão achando isso. Agora esfriou aqui. Mas meus irmãos, eu como pai espiritual de vocês, eu preciso falar com muito carinho. Sempre tome cuidado em murmurar contra líderes. Não é o líder de célula, às vezes é Deus tratando o seu coração. Não é o seu líder espiritual, é Deus usando a vida dele. Não é a sua igreja, é algo que Deus quer que você mude. Tem gente que não quer mudar e não quer mudar algo simples, e quer que toda a igreja mude em virtude dele não querer mudar. Sabe, eu me alinho com Deus, não é Ele que se alinha a mim. Eu me alinho ao que Deus colocou no coração dos meus líderes. A visão de Deus na vida dos meus líderes prevalece. Então a gente tem que submeter o coração, alinhar o nosso coração, porque a nossa liderança, de alguma forma, é usada por Deus, ela é um canal de Deus, mas ela não é responsável por questões que passam dentro do nosso coração, da nossa mente, e às vezes Deus está exatamente nos testando. E na história ministerial que eu tenho como pastor de apenas 11 anos, como pastor, mas sendo filho de pastor, eu vejo algumas pessoas que ficaram para trás, porque a reclamação tomou o seu coração, e eles perderam o coração, e ficaram para trás. Então Deus não nos chama para ficar reclamando. As nossas palavras têm que ser palavras de honra, de louvor a Deus, de confiança no Senhor, porque o perigo da murmuração é que ela pode levar a gente até a perder o coração de Deus em relação à nossa liderança. Está comigo aí, sim ou não? Versículo 4 do capítulo 16 é tão interessante, olha só, versículo 4 do capítulo 16 diz assim, olha o que diz aí: disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, era o maná, gente. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, olha só,
Deus está falando, através desses pães que eu vou derramar do céu, dos codornizes, de tudo que vai acontecer, eu vou dar carne para eles querem carne, eu vou dar carne, eles querem pão, eu vou dar muito pão, mas preste atenção, olha o que Deus fala, com isso, os colocarei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Sabe qual é o ponto aqui? Só um parênteses na palavra. Às vezes Deus nos testa na falta, outras vezes Deus nos testa na abundância. Sabe por quê? Tem gente que reclama quando falta, mas tem gente que reclama quando falta e reclama quando tem. Meu irmão, se você confia em Deus na falta, você vai confiar em Deus na abundância. Porque entre a abundância e a falta é um passo, entre a falta e a abundância é um passo para Deus. Então, esse é o ponto que parece aqui. Olha só, Deus tinha testado aquele povo na falta. Faz sentido ou não? 3 dias, não tinha água, não tinha comida, saíram do deserto, sim ou não? Saíram do Egito, desculpa, sim ou não? 3 dias, Deus os testou na falta, eles reclamaram. E agora, Deus prepara abundância para testá-los. E eles reclamam também. Então, o grande segredo está no nosso coração. Ser fiel na falta para ser fiel na abundância. Quem é fiel na falta, geralmente é fiel na abundância. Quem confia em Deus no tempo da falta, na batalha, no meio da jornada, vai confiar em Deus quando a promessa chegar. É um teste, meu irmão, e nós precisamos ser aprovados em nome de Jesus. E por último, o problema de ficar reclamando, é que a reclamação, é sutil isso, mas é muito sério. A reclamação faz a pessoa esquecer o que Deus fez. A reclamação, ela distorce a visão do que aconteceu. Quando uma pessoa fica reclamando, quando a gente perde a capacidade dada por Deus de confiar nele, nós estamos passando uma jornada difícil, nós estamos rumo à promessa de Deus, talvez você em relação à sua família, em relação à área profissional, às vezes até em relação a alguma coisa no seu ministério, no chamado de Deus na sua vida, está nessa jornada, num tempo mais difícil, que você pode chamar de sequidão, de dificuldade, de batalhas, o que você quiser chamar, mas às vezes essa cultura de reclamar nesse momento, vai anular algo lógico, anula experiências óbvias, lógicas da manifestação de Deus. Por isso que as pessoas começam reclamando, quando perdem o coração, elas esquecem o que Deus fez na vida dela através do líder, elas esquecem o que Deus fez na vida dela através daquela igreja, elas esquecem o que Deus fez na vida dela diretamente, elas apagam. Começa com a reclamação. A reclamação vai cegando o cara, vai trazendo uma cegueira do que Deus fez, vai trazendo uma distorção da realidade, sabe? A reclamação, ela alimenta tanto a nossa alma com um veneno chamado medo, incredulidade, que a gente não lembra mais do que Deus fez. Pega uma pessoa que caiu nesse veneno aí, você pode falar tudo, a pessoa até fala, Deus fez, mas glória a Deus, passou. Quer dizer, parece que, então a gente esquece o que Deus fez por nós. Então quando a pessoa começa a reclamar muito, meu irmão, o problema da língua se torna às vezes até um problema de caráter. O problema da reclamação, que não necessariamente é um problema de caráter, começa a se tornar. Deixa eu te explicar melhor nesse contexto da palavra. Eles estavam a caminho da terra prometida. Gente, presta atenção, eles eram escravos pouco tempo atrás. Eles estavam sendo humilhados por Faraó no Egito. Eles trabalhavam 14 horas por dia, segundo os livros dos hebreus. Livros de história dos hebreus. 14 horas por dia os homens, 12 horas por dia as mulheres. Estavam num regime horrível. Lá no Egito, gente. Eles não tinham liberdade de adoração, não tinham liberdade de expressão. Sabe? E eles estavam, em outras palavras, a caminho agora da terra prometida. Eles estavam a caminho da liberdade, porque lá era a escravidão. O contrário da escravidão é liberdade, amém? Está entendendo?
Eles estavam a caminho do melhor de Deus para a vida dele, mas quando eles reclamavam no caminho da liberdade, na verdade eles estavam escolhendo a falsa segurança da escravidão, ao invés de aceitar o custo da liberdade. Sabe por quê, meus irmãos? Na jornada até a promessa há um preço, há um custo na sua vida para ter liberdade numa área. Se você teve um período na sua vida de prisão financeira, de escravidão na área financeira, por exemplo, que eu preguei domingo, só como exemplo, se você teve um período da sua vida de escravidão na área financeira, até você experimentar a liberdade, a promessa, a prosperidade, aqui tem um processo, e é nesse processo que a reclamação pode dominar e parar você. É nesse processo que você pode chegar aqui, 1 milha do destino, 1 quilômetro do destino, e olhar para trás e não conseguir enxergar o que Deus já fez. E é certo, Deus já fez, Deus já te tirou de lá, Deus já te moveu do Egito, Deus já trabalhou o seu coração, Deus já gerou arrependimento, Deus já te fez experimentar poder do Espírito, Deus já te deu palavras proféticas, Deus já prometeu para você chamado, ministério, provisões, Deus já fez milagres na área financeira, Deus já fez milagres no seu casamento, Deus já fez milagres com seus filhos, Deus já te salvou, esse é o maior milagre. Deus te deu dons do Espírito Santo e é presente de Deus. Deus já te perdoou, outro presente de Deus. Deus já usou você com outras pessoas 1 ano atrás, 1 mês atrás, 10 anos atrás. Deus já fez tantas coisas na nossa vida, meu irmão. Isso não pode ser esquecido, isso tem que estar dentro de nós, porque se a gente começa a reclamar, nosso foco fica tão para dentro, nós ficamos tão para baixo, vem um espírito de opressão sobre nós, e a gente não consegue enxergar tudo que Deus fez mais. E se eu não enxergo o que Deus fez, eu não tenho direito de experimentar o que Ele ia fazer. Essa geração, ela perdeu tudo o que Deus faria, porque ela não reconheceu o que Deus fez. Se você não reconheceu o que Deus fez, as pessoas que Deus usou, a forma que Deus fez, você está fadado a perder tudo o que Deus tem para fazer. Você está assim ameaçado por isso, pela palavra. É muito revelador, mas eu precisava te falar isso. Quando eles reclamavam no caminho da liberdade, eles estavam escolhendo a falsa segurança da escravidão. Por isso que nós temos que ter cuidado. Eles estavam dizendo: eu prefiro escravidão com picanha do que liberdade com codornizes. Pegou? Pega a ideia. E tem muita gente que fez essa escolha já. Daqui 3 anos você vai ter que fazer de novo. Esse ano tem de novo. Nós precisamos saber escolher os nossos governantes, as pessoas que lideram. Nós precisamos escolher, sabe por quê? Principalmente a geração dos mais jovens. Nós não podemos trocar, meus irmãos, a falsa segurança da escravidão pelo brilho da liberdade. É falso, meu irmão. É falso. É falso. É discurso falso. Democracia é liberdade de expressão. Mesmo que você fale besteira, mesmo que alguém fale besteira, tem uma lei, você pode processar a pessoa. Essa ideia de colocar leis para balizar o que eu falo, o que você fala, hoje é contra as tal de fake news, mas amanhã é contra o cristianismo. Começa assim. Isso é básico, gente. Vamos abrir os nossos olhos. E não é reclamar, é agir, convencer pessoas, é pedir a Deus, é ir lá e fazer o nosso papel. Sabe, nós vamos precisar ter coragem, porque Deus sempre relaciona o medo à incredulidade, e no meio do povo de Deus nós precisamos ser revestidos de fé e não de incredulidade. Então nós temos que estar preparados. Amém? Só abrir um parênteses aqui, porque eu me preocupo com o que está acontecendo. O caminho da liberdade tem um preço, mas quando você chega lá, meu irmão, é a terra prometida que está te esperando. Amém? No caminho da promessa de Deus para a sua vida vai ter algum custo, mas Deus está com você nesse caminho. Diga comigo assim: obrigado, Senhor,
porque eu não sou mais escravo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou mais escravo. Amém? Você pode pensar assim, mas o custo é alto da liberdade. Meu irmão, mas o custo da liberdade, o custo nessa jornada pode ser alto, mas nunca será nem perto do custo da escravidão. É muito menor. Por isso que eu preocupo com pessoas muito focadas no custo de entregar sua vida, no custo de servir a Deus, no custo de orar, no custo de sacrificar, sabe, no custo de submeter. Custa, mas vale a pena. Custa, mas vale a pena. Por quê? Porque tem a promessa do outro lado. Amém? Eu preciso encerrar e eu vou encerrar. Capítulo 17, versículo 7. Olha só o que aconteceu. Os israelitas chamaram, chamou aquele lugar de Meribá e Massá. Meribá e Massá. Porque ali, naquele lugar, os israelitas tinham reclamado. E eles então colocaram Deus à prova, ou tentaram Deus. Como? Dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Por que eles puseram Deus à prova, meu irmão? Porque eles estão perguntando no meio da batalha, Deus está nisso? Eu não posso aceitar. Eu quero dizer para você com muito carinho, tentar a Deus não é ver Deus nos momentos, tentar a Deus é não ver Deus nos momentos desafiadores. Tentar a Deus é achar que Deus só está nos bons momentos. Deus nos chama para viver todos os momentos, tendo Ele como nosso Deus, e entender que Ele é o Deus das montanhas. Cadê o Bené? Fugiu. Eu vou contar para Marta, vou contar para Martinha, que Deus é o Deus das montanhas e o Deus dos... É o Deus de portas abertas e é o Deus de portas fechadas. É o Deus no dia que nasce um filho e é o Deus no dia que morre um pai. É o Deus no dia que você tem 10 mil na conta, é o Deus no dia que você está devendo 10 mil. É o Deus das montanhas e o Deus dos vales. Dos vales. Amém? Está comigo aí? Faz sentido ou não? Sabe por que eu estou falando isso, meu irmão? Quantas vezes Deus está conosco nos vales e a gente não está vendo, e por isso a gente reclama. Reclamação é fruto de incredulidade, de medo, e em nome de Jesus, essa palavra é para que nós possamos encher os nossos lábios de um espírito de fé, porque o espírito de fé, ele começa no seu coração, mas ele se expressa nos seus lábios, nos meus lábios, amém? Às vezes você nem percebe, mas Deus está te protegendo no caminho. Sabe aquele povo, gente, olha só, eles tinham a nuvem de dia, não precisava de sandal. Eles tinham a nuvem de dia, e à noite tinha o sol não, gente, o fogo. Alguém falou sol aí. Eles tinham a nuvem de dia e à noite eles tinham o fogo. Gente, a nuvem esfriava eles, era um ar-condicionado grátis. A gente paga 4 mil de energia por causa de você ficar fresquinho aí. Mas lá, sabe o que acontece? Não pagava nada, 2 milhões de pessoas no ar-condicionado. Aquele solzão do lado da caravana, dentro da caravana, aquela sombrinha top. À noite, um friozão no deserto, menos 10, menos 5, e lá estava 23 graus, vinha um fogo, ficava aquecendo eles. Era muito doido, gente. Mas eles reclamavam. Às vezes são coisas naturais, simples. Nuvens que estão sobre a sua cabeça, a minha cabeça. Sol que Deus colocou sobre nós. E eu não estou falando só do sol, mas sols que Deus coloca sobre nós. Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando dos nossos filhos. Quantos livramentos Deus nos dá, quantas bênçãos sem medidas, quantas bênçãos em áreas diversas, quantas bênçãos no casamento, nos seus filhos, quantas proteções de Deus para você, quantas vezes Deus escolheu você, e se não fosse Deus você não tinha sido escolhido. Eu estou falando para salvação, não estou falando escolhido em algum trabalho, em algum lugar. Às vezes até sua esposa não ia escolher você, porque você é feio, mas Deus fez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém? Faz sentido ou não? Né, meu amor?
Você me escolheu, meu bem. Obrigado, meu amor. Tudo bem, eu era mais bonito na época, mas mesmo assim, né, meu amor? Em relação a você, não, era incomparável. Ela me escolheu, gente. Mas não foi ela, foi Deus que me escolheu. Deus foi lá e falou um trem para ela, ela apaixonou. Está entendendo? É coisa que a gente não vê. Coisa que a gente não vê. Mas é Deus fazendo. É o Deus das montanhas. É o Deus dos vales. Vamos ficar de pé. Fica de pé. Nós estamos aqui clamando e não reclamando. Amém? Provérbios 12, 14. Eu quero deixar esse texto aí na tela por 1 minuto, 2. 1 minuto só. Em pé. Nós já vamos ministrar aqui. Provérbios 12, 14. Olha o que está escrito aí. Do fruto da sua boca o homem se beneficia. Do fruto da sua boca o homem se beneficia. Cada um se beneficia do fruto da sua boca. Meu irmão, os nossos lábios, eles são como uma chave pequena que abre grandes portas. Vou repetir para você. Os seus lábios, eles são como uma chave pequena, mas que abre grandes portas. Uma vez eu fui para Escarpas do Lago, alugamos uma casa lá. E o cara deu um molho de chave. E a casa era bonita e tinha uma porta gigante assim, grandona. Aquelas portas, parece casa de rico, já viu? Aquelas portas, casa rica, sei lá. Aí aquelas portas grandes. Aí eu fui abrir a casa, né? Eu era jovem, bem jovem. Falei, eu abro e tal, desci do carro, estava empolgado. Tinha um molho de chave. Gente, foi a última chave que abriu aquela porta. Meu pai já estava soltando fogo. Mas sabe por quê? Eu comecei pelas maiores. Ah, deve ser essa chave, olha o tamanho da porta. Era a menor chave. Não sei se é a menor, mas era uma chave pequenininha. Sabe por quê? A nossa boca é como o leme de um navio. Ela pode ser pequena, mas ela direciona, ela dá destino. Os seus lábios não foram criados por Deus para reclamação, mas para clamar, para dizer louvado seja Deus, para reconhecer as grandezas do Senhor. Sabe, você está no meio do vale, meu irmão, você está passando um tempo ainda de tratamento de Deus em áreas específicas. Você está sendo tratado por Deus na família, na profissão. Você está sendo tratado por Deus no ministério. Levante a mão, dê glória a Deus. Fala, Deus é Deus das montanhas, é Deus dos vales. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Olhe para o Light Place e fala, Deus pode, o Senhor pode tudo. O Senhor é dono do ouro da prata. Senhor, eu confio no Senhor, não há incredulidade no meu coração. Sabe, você se levanta, você olha para os seus filhos e diz, eles são maravilhosos, eles são cheios do Espírito, Deus está trabalhando no coração deles. Sabe, use a sua boca para profetizar, porque a sua boca é pequena, mas ela move coisas grandes. Amém? Seus lábios louvam o Senhor. Seus lábios louvam o Senhor. Levante suas mãos. Quem sabe você pode já, vamos vir aqui.